E no Dia da Consciência Negra, pela primeira vez comemorada em feriado nacional, o time de maior número de negros torcedores do Brasil venceu daquele jeito que a torcida do Flamengo tanto gosta, de virada, com gol dos crias, né? Terminando até o fim, disputando ali uma partida que se mostrava muito difícil, afinal de contas eram 12 desfalques que o Felipe Luiz tinha para tentar vencer essa partida e quem sabe se manter numa briga pelo Campeonato Brasileiro, que teve tropeço na ponta do Botafogo, né? A gente vai abordar tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Cuiabá e as inúmeras mudanças táticas feitas pelo Felipe Luiz antes, durante e ali no final do jogo, ele que tem o dedo ali marcado nessa vitória conquistada. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Flamengo que foi a campo numa espécie de 3-4-3 ou 3-5-2, depende do que você deseja chamar. Afinal de contas, é pouquíssima diferença entre uma coisa e outra. E teve ali todos esses desfalques com o reforço do Pulgar, que voltou da data FIFA a tempo para poder reforçar o meio de campo do Flamengo. O Cuiabá mudou sua formação e foi com um 5-4-1 enfrentar o Flamengo, então acabou sendo de certa forma espelhado o jogo, o Flamengo marcando individual desde o início, forçando o Cuiabá a sair longo, o Cuiabá que não tentava sair longo, e aí, no contexto desse jogo, o Flamengo começou a encontrar um espaço interessante, né? Esse espaço ele era pautado muito numa condução de bola do Alexandro na direção do Sobral, que era ali o seu adversário direto, digamos assim, na saída de bola, embora o Cuiabá não marcasse tão alto assim, mas o Flamengo tentava induzir a partir desses avanços por dentro do Alexandre, que iniciava o jogo jogando como zagueiro. E aí, baseado nisso, o Flamengo começou a ter o Ayrton Lucas atraindo ali o Matheus Alexandre, fixando ali ele, o Alexandre atraindo o Sobral, e um espaço muito grande entre Matheus Alexandre e Marlon. E aí o Michael começou a atacar esse espaço e criou duas oportunidades incríveis de gol e que ele não conseguiu sequer finalizar, né? O Michael acabou sendo decisivo no último lance da partida, mas vinha amassando a bola nessa partida. Então o Flamengo conseguiu nesse primeiro tempo criar duas oportunidades pautadas nessa jogada, mas o Felipe não estava satisfeito e fez uma mudança tática que eu vou te explicar. Não antes de pedir para você me consagrar com o seu like. Dá o like no vídeo aí pra gente aumentar o número de visualizações a tempo e também se inscreva no canal caso não seja inscrito, pra gente crescer e alcançar os 70 mil inscritos ainda nesse ano de 2024. Vamos voltar para análise. Essa imagem mostra, né, no posicionamento médio do primeiro tempo, o Alexandre e o Ayrton Lucas muito próximos, fazia muito parte dessa indução. E aqui na frente você vê o Michael também, ali muito distante do bloco, ele que estava o tempo todo para atacar esses espaços que estavam sendo induzidos. Mas o Felipe Luiz queria ter mais domínio, mais território. E para vencer a batalha territorial, ele fez uma mudança tática com as peças que ele tinha dentro de campo. Transformou o Ayrton Lucas em um ponta esquerdo, transformou o Alexandre de volta em lateral esquerdo e levou o Michael a ser um ponta direito. A ideia nessa estratégia era abrir o entrelinhas do Cuiabá, atraindo de fato esses jogadores de meio e gerando espaço para um homem livre que seria o Alcaraz. Acabou não dando certo, o Alcaraz não teve espaço para jogar, não encontrou espaço para jogar o jogo inteiro. E nessa hora foi porque o Cuiabá entendeu esse movimento do Flamengo e decidiu conceder espaço ao Flamengo, recuando ali essa primeira linha de marcação e se mantendo muito compacto numa linha de 5 e outra linha de 4. Então o Flamengo ficava com esse espaço aqui, fora do bloco do Cuiabá, e não conseguia gerar perigo algum a partir desse espaço.
Pro segundo tempo, ele muda de novo, transforma de novo o time num 3-4-3, traz o Michael para trás do Bruno Henrique. Então deixa de ser uma dupla de ataque Michael e Bruno Henrique com Alcaraz e passa a ser lado a lado Michael e Alcaraz trabalhando nesse entrelinhas. A ideia dele era que acontecesse isso aí. Recuar o Ayrton Lucas, trazer o Matheus Alexandre, trazer também o Ramon do outro lado e abrir esse entrelinhas para que Michael e Alcaraz tivessem espaço ou em diagonal ou atacando a área. Só que o Cuiabá dessa vez não caiu nessa isca também e se manteve extremamente compacto, então o Flamengo tinha esse bloco extremamente compacto para superar e não conseguia. Aos 10 minutos, o Felipe Luiz fez duas mudanças, que ele confessou na coletiva que ele tinha planejado essas mudanças, inclusive que o Matheus Gonçalves não começou o jogo porque ele queria contar com o Matheus Gonçalves durante essa partida. E aí ele colocou o garoto Guilherme, a gente vai falar dele nos próximos jogos, nos próximos dias aqui no canal, porque ele é um jogador que o Felipe tratava com muito carinho no sub-20 dele, e um jogador que é um 10 ali, é um camisa 10, até um médio, mas um camisa 10, que jogava de falso 9 com ele. Eu já falei sobre ele com vocês enquanto eu explicava sobre o Felipe Luiz. E ele tirou o Ayrton Lucas para botar o Matheus Gonçalves e tirou o Alcaraz, que não vinha encontrando espaço para jogar, e isso fazia com que ele estivesse jogando mal, embora tenha dado um passe para um possível gol do Michael que acabou perdendo o gol. E aí, o que ele fez? Ele colocou mais gente dentro desse bloco de defesa do Cuiabá, e aí ele foi, de fato, preparando o time para ter mais presença dentro da área do Cuiabá. Só que aí o Cuiabá fez um gol numa falha bem clamorosa do Fabrício Bruno, né? Que é uma falha que quebra até alguns mitos, né? Sobre velocidade, sobre não dar bote e isso ser uma vantagem. Enfim, a gente falou isso muito ao longo do ano, tomei muita porrada do eventual ali milícia digital que decidiu me acertar por conta disso. Ele estava na seleção, etc, etc. O Fabrício é um bom zagueiro para cumprir elenco. Para ser titular do Flamengo não tem esse potencial, não na forma como o Flamengo precisa jogar, e acho que só ficou claro mais uma vez, e depois tomou um cartão amarelo ali, né, enfim, ficou suspenso para o jogo seguinte. Fato é que o Cuiabá saiu na frente e logo em seguida o Flamengo conseguiu com o Guilherme fazer o gol, ele que é um cara goleador, digamos assim, embora não seja um atacante, né, jogava nessa função de falso 9, é um cara que sabe fazer gol, fez um gato ali, que é o movimento que você finge que vai para a primeira trave e volta para receber livre, depois de uma jogada que o Bruno Henrique rouba a bola, e aí no fim do jogo o Michael ali, o Flamengo já tinha muita imposição, baseado naqueles espaços que eu mostrei para vocês, e aí o Michael ali que vinha errando tudo, amassando a bola, errou de novo, mas deu gol, né, ele erra o drible, fica com a bola, chega na linha de fundo, dá um passe muito ruim pro Matheus Gonçalves, o Matheus Gonçalves consegue se esticar todo e fazer o gol, e no fim das contas tá lá, assistência pro Misha e 2 gols criados no ninho do urubu. Importantíssimos 3 pontos, o Flamengo que não se deixou render mesmo com toda a adversidade envolvida na partida, e mais uma vez o Felipe Luiz interferindo, né? A gente pode eventualmente dizer que o Felipe não tem experiência, ele pode tomar uma ou outra decisão errada, como eu mostrei aqui, acho que na primeira etapa o time acabou piorando depois da mudança que ele fez de posicionamento, mas ficando mais com a bola, mas você não pode reclamar de omissão, né? Ele é um cara que pensa e age muito rápido e aparentemente projeta as dificuldades que ele pode ter no jogo seguinte durante a semana de treino. Isso faz toda a diferença para que o jogador que entre esteja confortável e confiante, ciente daquilo que o técnico espera dele. O Flamengo segue numa crescente impressionante, mesmo desfigurado, e vai enfrentar o Fortaleza na próxima partida, disputando praticamente ali pela 3ª colocação. Se dá para chegar mais à frente, a gente vai acompanhar. A virada do Palmeiras não ajudou muito nesse contexto, mas não custa acompanhar. Afinal de contas, se ninguém quiser esse título, o rubro-negro sempre quer. Deixa o like aí, galera, se inscreve no canal e eu fui!